Salve, salve maconheiros! Hoje eu vim trazer um vídeo review para vocês sobre um vaporizador da Arizer, que para muitos é o melhor da categoria de portátil, batendo de frente com modelos de alto custo de marcas como Storz & Bickel, mais precisamente o Venti. O vaporizador que eu trago para vocês hoje é o Solo 3 V2 da Arizer. Se vocês acompanharam o review sobre o Air Max, uma coisa fica clara sobre a Arizer. Os vaporizadores produzidos pela marca são voltados na produção de um vapor mais limpo e saboroso, devido ao bocal ser todo em vidro, sendo a marca registrada da Arizer. Agora, pega tudo isso que eu falei e junta com um sistema de vaporizador de alto padrão. Pronto, você tem o Solo 3. Bora dar uma olhada mais de perto nele e vamos entender se ele é tudo isso mesmo ou se é só uma fama exagerada. Aproveita, se inscreve no canal para irmos juntos até a meta de 1000 inscritos. Vamos nessa. Para começar, vamos dar uma olhada de perto nos itens que acompanham o vaporizador. O aparelho, o Solo 3 versão 2, carregador USB-C, 2 tipos de bocal de vidro, o tamanho original, que é igual ao dos outros Arizers, e o novo bocal XL, que é o grande destaque desse modelo. Bocais de vidro fosco para usar com bong, também tem um original e um XL, tubinhos de PVC para transporte do bocal, capinha de silicone para a parte de baixo do bocal, dentro do tubinho de PVC, ferramenta para mexer a erva, telas / filtros de aço inox para colocar no bocal. A caixa do produto é bem pesada e robusta, foi igual eu comentei no review do Air Max. A caixa, querendo ou não, precisa ser mais robusta para poder proteger bem o vaporizador e os bocais de vidro que estão nos tubos de PVC. Antes de falar sobre a funcionalidade do vaporizador, eu acho que vale a pena comentar sobre um dos motivos que separa o Solo 3 dos outros modelos da marca. Ele vem com 4 bocais, sendo 2 padrões, ou seja, similar ao que vem no Air Max, e 2 chamados de XL pela marca. Aqui está o grande diferencial. O bocal leva o nome de XL porque ele cabe exatamente o dobro de erva. Fora isso, ele tem um fluxo de ar diferente que o bocal padrão. No vídeo eu mostro um pouco sobre essa parte do bocal, mas basicamente funciona assim. O bocal padrão tem 4 furos nas laterais internas, por onde passa o vapor / ar, e o XL tem 5 furos internos, mais centralizados por onde passa o vapor. Como você consegue colocar o dobro de erva no bocal XL, isso significa vapor mais denso, mais sabor e sessões mais potentes. Basicamente, você tem 2 vaporizadores em um, que nos testes que eu fiz eu consegui usar o bocal padrão para fazer uma sessão mais rápida, tipo 4 tragadas, e depois guardei e a sessão ainda estava pronta no PVC, e com o XL eu fiz uma sessão mais relaxada, sentei no sofá e fiz uma sessão de 5 minutos completa. Foi um tapa, mas foi uma sessão extremamente maravilhosa. Isso vai ficar mais pra frente, mas me adiantei um pouquinho. O design do Solo 3 é uma coisa de outro mundo, ele é bem robusto e pesado, sendo bem direto. Ele é um vaporizador bem grande e não me sinto confortável de colocar ele em um bolso, como eu faço com outros vaporizadores, tipo V3, V4, enfim. Ele não é um vaporizador discreto, assim como eu falei do Air Max no vídeo dele. A mesma ideia se mantém quando o assunto é carregar o Solo 3, assim como o Air Max. Por ter um bocal de vidro longo, eu preciso sempre levar eles com um tubo de proteção para todos os lugares que eu preciso carregar. Isso pode ser um incômodo a longo prazo para algumas pessoas. No meu caso, foi de boa porque eu prefiro deixar em casa e fazer sessões mais tranquilos sem precisar ter medo de bater o bocal em algum lugar e quebrar. Basicamente, ele é um tanque. Tirando o bocal que é de vidro, o corpo do dispositivo é todo robusto. Você sente que está segurando algo premium na mão. Ele tem um display LED colorido bem grande. Todas as informações ficam claras enquanto usa ele, isso é muito bom, um avanço muito bom se comparado ao Air Max, que tem uma tela bem pequenininha. Ele segue com a mesma função do Air Max de virar a tela quando conectado no bong, e não só a tela muda, mas os botões também. Então o que era para cima fica para baixo e o que era para baixo fica para cima. É um detalhe pequeno, mas vale a pena comentar. A forma correta de usar o seu Solo 3 na hora de preparar a sessão é bem tranquilo. Primeiro você precisa triturar sua erva. Segundo, colocar ela levemente amassada dentro da câmara do bocal, no caso na parte de baixo dele. E terceiro, conectar o bocal no vaporizador. A dica aqui é amassar, fazer essa amassadinha, porque quando faz isso de forma leve, a erva fica mais compacta para quando você virar o bocal ela não cair no chão e nem dentro da câmara. Se ficar erva na câmara, ela vai dar uma torradinha de leve e sua sessão vai ficar com um gosto bem ruim. Eu costumo triturar a erva na cuia com uma tesoura, assim
fica na medida ok, e eu só venho com o bocal meio que raspando a cuia para pegar a erva. Depois disso eu amasso um pouco com o dedo, mas pode ser com uma ferramenta dele também. Agora sim, a gente chegou na parte das funções do dispositivo. E falando sobre as suas principais funções, sendo o modo On Demand e o modo Sessão, esses dois modos bem feito em um vaporizador é algo muito bom, porque muitos modelos tentam e meio que falham. O Solo 3 faz isso muito bem. Falando do modo Sessão, começando por ele, ele funciona basicamente como um vaporizador tradicional. Você define a temperatura, ele esquenta e mantém o calor ligado durante toda a sessão, que você pode configurar de 5 a 20 minutos. É para sentar no sofá ou na roda com os amigos, relaxar e ir puxando sem pressa. A erva vai aquecendo durante todo esse tempo até o final do prazo que você colocou, né, de 5 a 20 minutos. O modo On Demand agora, né, no caso o sob demanda, aqui o calor ele só é aplicado quando você aciona. Você aperta o botão, ele esquenta, apita quando está pronto e você tem uma janela para puxar. Depois disso, o calor desliga. É perfeito para quando você quer só uma puxada rápida sem gastar a câmara inteira, ou para microdose. Ele não tem um modo On Demand 100% puro, porque muitas vezes você sente que o calor ainda se mantém por alguns segundos, mas nada que incomoda. Quando fiz o teste com o bocal padrão, eu usei o modo On Demand. E foi muito bom. Para não deixar de fora, eu vou falar brevemente sobre as configurações dele. Para ligar a barra desligar é necessário segurar o botão M do meio por 3 segundos. Após ligar, ele pede uma senha que fica na parte de baixo do dispositivo. Normalmente é esquerda, cima, direita, tudo feito pelas setas. Mantenha pressionado o botão esquerdo para alterar entre o modo On Demand e o modo Sessão. No modo Sessão, as setas servem para aumentar e diminuir a temperatura apertando o botão M 2 vezes para entrar nas pré-definições. Já no modo On Demand, as temperaturas não são precisas, e sim pré-definidas. Após selecionar o nível de aquecimento, você seleciona a seta para cima para iniciar o aquecimento. As barras ficam amarelas, sinalizando que chegou na temperatura, e aí é só puxar. Agora, sobre as últimas configurações, o Solo 3, ao segurar o botão direito você entra no menu para configurar temporizador, brilho, volume e tela de bloqueio. Agora sim, o aquecimento dele é um dos pontos mais fortes. Ele é rápido, muito rápido mesmo. Ele chega na temperatura ali por volta de 15 a 20 segundos partindo do frio. É um dos mais rápidos se levar em consideração sua construção. O sistema é híbrido, pois mistura condução e convecção. O interessante desse vaporizador é que ele usa 80% convecção e 20% condução. Agora sobre o ponto mais importante daqui do review, a produção de vapor dele. Aqui a história é engraçada, que quando eu fui usar ele pela primeira vez, eu acabei colocando o bocal XL com bastante erva e liguei em 185, que a erva era nova. Esperei chegar na temperatura, quando vibrou eu puxei por uns 8 segundos bem de leve. Veio um vapor bem tranquilo, nada muito assim agressivo, pois ainda ele estava aquecendo. Na segunda, aí foi uma pancada mesmo. Eu puxei por 8 segundos, bem concentrado, veio um vapor muito saboroso, denso e levemente quente. Foi tanto vapor que eu saí tossindo e deu até soluço. Isso daí foi embaçado. Eu não tava esperando, um vapor desse jeito logo de cara. Eu achei que ele talvez produziria um vapor assim com 1 minuto de sessão, 2 minutos. Não, foi literalmente na segunda puxada. Ele veio com muita força e pega bem quando esquenta de fato. O vapor é muito bom, um dos melhores que eu já senti aqui com base nos dispositivos que eu já testei no canal. Foi uma surpresa gigantesca. Uma coisa que me pegou quando, usando ele, foi quando eu coloco em uma temperatura de 190 a 195 graus na segunda sessão. Ele começa a ficar bem quente, no caso o vapor, e chega a incomodar um pouco a garganta. Mas nada que vai te fazer parar a sessão no meio e falar, nossa, não dá mais pra fumar. Não, dá. Mas deixa um copinho de água do lado que vai ser bom. Mesmo o bocal dele sendo de vidro, isso acaba acontecendo, infelizmente. Por isso, se você busca um sabor mais forte, começa nas temperaturas ali de 175 até 185, e para um vapor muito grande, aí eu recomendo colocar em 195. Em 185 eu tive um vapor muito bom, porque a erva era nova, mas com uma usada, pelo menos uma vez, aí no 195 deu bom. Lembrando sempre que é bom fazer aquelas puxadas leves e concentradas, que assim vem um vapor bem marcante. A bateria dele é outro ponto que o Solo 3 domina. Assim como o Air Max, o Solo 3 tem uma bateria em média de 5.000 mAh. Novamente falando, melhor que muito celular.
Eu realizei os testes e consegui usar por volta de uma semana inteira sem problema, fazendo sessões de 5 minutos. Carrega via USB-C e rápido. Ele vai de 0 a 10% em 90 segundos, basicamente. E chega perto de cheio em 1 hora, quase 2 horas. Nisso, esse vaporizador é muito bom e bem similar ao Air Max. Bom, agora falando sobre 3 pontos positivos do Solo 3. O primeiro é um vapor forte e saboroso. Ele deu pra gente ver no review que ele me surpreendeu bastante, de verdade. Tá sendo muito bom usar ele, porque a vaporização dele é de outro nível. Ele é um vaporizador muito potente, que traz um vapor forte e muito saboroso. Segundo ponto acaba sendo a bateria dele. Uma boa bateria, similar ao Air Max, que proporciona boas sessões antes de precisar carregar. Basicamente uma semana inteira usando ele, só aí que eu fui carregar. Terceiro ponto são os 2 modos de uso. Aqui é uma boa. Quando o vaporizador tem 2 modos de uso, isso é muito bom. Você não precisa cortar a sessão no meio para fazer microdoses. É só ativar o modo on demand e seguir fazendo 2 puxadas e guardar. Esse é um dos melhores pontos na minha visão. Agora falando sobre 3 pontos negativos. O primeiro, tamanho e peso. Ele é grande e pesado. Não é um vaporizador de bolso nem discreto. É um vaporizador para usar em casa ou em um ambiente mais descontraído. Se você quer algo para usar na rua, não é esse, infelizmente. Segundo ponto, bocal de vidro. Como todo Arizer, se o bocal cair e quebrar, você vai ficar sem até comprar outro. Precisa de cuidado, principalmente para transportar. Não me senti confortável de deixar no bolso ou na bolsa sem a caixa dele, igual comentei no review. Ponto 3. Temperaturas mais altas. Aqui é um ponto que realmente me incomodou. Quando o vaporizador está na temperatura ali de 190 a 95 graus, o vaporizador mesmo com, nesse tubo de vidro, o vapor vai vir mais quente, no modo sessão. Isso acabou sendo um ponto que acabou raspando na minha garganta e me levou a deixar aqui nos negativos. Isso para alguns pode ser um problema de longo prazo. Uma solução é usar um bong ou seguir nas temperaturas menores / iguais a 185. Então, resumindo, para quem vale? O Solo 3, versão 2, é um vaporizador para usar em casa, para quem valoriza vapor forte, saboroso, com sessões potentes, não liga tanto para portabilidade e curte um modelo que tem uma limpeza mais fácil. Vale para você, se você já tem alguma experiência com vaporização, usa mais em casa, quer uma bateria que dura muito e quer sentir aquele vapor denso e potente. Se você tem um Air Max ou algum outro modelo intermediário e quer subir de nível na potência, o Solo 3 vai te entregar muito bem. Ele não vale para você se você quer algo discreto para levar na rua, se você está começando agora, se incomoda um vapor mais quente, temperaturas mais altas e bocais mais frágeis. Aí um modelo mais simples / intermediário resolve bem para você. É isso, maconheiros. Esse foi o Arizer Solo 3, versão 2, um vaporizador que me surpreendeu muito. De fato é um vaporizador premium avançado. Sessões de qualidade, bem robusto para usar tranquilamente em sua casa. Se você curtiu, deixa o like, comenta aí embaixo qual vaporizador você quer ver como próximo e bora rumo aos 1000 inscritos. Chapado de Informação agradece